prazer estar nesse debate das melhorias aplicáveis das ferramentas de inteligência artificial na redação legislativa. Muito obrigado, mais uma vez, ao Luiz Quimaide, da Gistec, e que nós encontramos aqui os oradores, né, os amigos, aí, o Miguel Landeiros, Perquique, honorável Câmara de Deputados e Deputadas do Chile, Mark Stoder, mais uma vez, Accenture Legislative Technologies, Jesus Cerro, eu, Parlamento. O Paulo Bacari, da Câmara Municipal de São Paulo, Brasil. Nós estamos aqui com esta alegria de estar agora, né, estamos falando de Genebra, na Suíça, onde estaremos apresentando, sendo uma exposição aqui na ONU, da Escola de Governo do Senado Federal. Uma honra, né, então, trazer o Brasil para dentro da ONU, e com isso também na Universidade de Genebra, onde estaremos dando uma palestra sobre a educação legislativa, de tão importante que nós temos aqui para disseminar por todo o Brasil, pelo programa Interleges do Senado Federal, que atende a 5.568 câmaras, né, por todo esse Brasil, e mais as assembleias dos deputados, né? Então, nesse caso, a responsabilidade que pesa muito, mas e agradeço bastante a presença de todos, né? Eu vou começar aqui na primeira rodada dizendo o seguinte: em uma era, né, de aceleração rápida, a sociedade é profundamente afetada. Todos sabemos que as leis surgem de necessidades econômicas, sociais e culturais. O aspecto econômico é particularmente evidente, pois vemos seus efeitos quando vamos ao mercado, pagamos impostos e lidamos com outras despesas pessoais. De certa forma, as ações legislativas devem regular tudo isso. Bem sabido. Agora, eu pergunto-me às vezes, né, será que a inteligência artificial já está preparada para redigir as leis? E, nesse sentido, até dirijo a pergunta para o doutor Miguel Landeiros. Por favor, né, o senhor tem 3 minutos, então, para discorrer. Será que a inteligência artificial está preparada para redigir as leis, doutor Miguel Landeiros? Está mudo. Silenciado, me han silenciado, me han silenciado. Primero, saludar a todos, un gusto. Yo quiero compartir una pequeña pantalla porque hice trampa, y quiero decir que hice trampa para después explicar por qué hice trampa. Voy a compartir la pantalla porque esto es muy interesante. Esto lo hice en Gamma. Gamma, como muchos de ustedes saben, es una aplicación de inteligencia artificial, y le pregunté una pregunta, le hice una pregunta. Gamma lo que hace es crearte los antiguos PPT, ¿no es cierto?, las presentaciones, a partir de una idea, en este caso la inteligencia artificial, la creación de leyes, y me preguntó 3 parámetros. ¿Cuáles eran las cosas que a mí me interesaba? Una era eficiencia, ¿no es cierto?, la rapidez y el contenido moral de esto. Voy a ser muy rápido para que los 3 minutos... Me dijo, por supuesto, qué es lo que era a la inteligencia. Me dijo que el aumento de la eficiencia en la coordinación legal permitía, ¿no es cierto?, la coordinación, armonización. Estaba en español, así que pido disculpas, voy a hacer solo los títulos. La mejor comunicación, la reducción de errores y la optimización del tiempo. Luego, en el análisis comparativo entre la legislación vigente, esto lo hizo Gamma, yo no le dije nada de esto. Me dijo que era posible hacer una comparación automatizada, que era posible identificar vacíos legales y que era posible detectar inconsistencias. Y me hizo una buena definición de lo que eso significa. Luego,
yo le pregunté si había un seguimiento, si era posible hacer un seguimiento preciso de las enmiendas. Me dijo que sí, que tenía que hacerse que iba a hacer una automatización y notificación, que iba a hacer un análisis de las implicancias de las enmiendas y una actualización instantánea de los textos para poder ir viendo cómo va avanzando el proyecto de ley. Luego me dijo que se podía hacer innovación en la creación de textos legales mediante redacción automatizada. Yo voy a hablar un minuto más sobre eso. La asistencia en la redacción y la corrección y mejoras. Y después habían desafíos éticos y humanos. Primero, los prejuicios implícitos, porque la inteligencia artificial, como ustedes saben, lo que hace es manejo de grandes datos, y esos datos ya tienen ciertos sesgos que están en nuestra sociedad. Hay algunos que son muy advertidos y otros que son completamente inadvertidos. La responsabilidad, y lo digo por algo que los abogados sabemos muy bien, no es la misma la ley que se redactó en 1890 que es la que se redacta 100 años después. La responsabilidad legal, porque surgen cuestionamientos sobre si hay una responsabilidad frente a decisiones tomadas o no, y que siempre tiene que haber una supervisión humana. Después me dijo, en el impacto en la práctica legal, mayor eficiencia, mayor accesibilidad, mayor consistencia. Y por último, el futuro, me dijo que la inteligencia va a desempeñar adelante un papel fundamental. Yo voy a dejar de compartir esto para hacer dos reflexiones más. Uno, que es muy importante. Yo creo que la disyuntiva no es si la vamos a utilizar o no. La disyuntiva es cómo lo vamos a utilizar. Brasil y Chile tenemos procesos muy adelantados. Ustedes tienen en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, el programa Ulises, que va por paso, y nosotros, que les hemos seguido de atrás, tenemos el programa Caminar. Y se llama Caminar, bueno, es un anacronismo, Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, Inteligencia Artificial en español, pero es Caminar porque las ofertas son tantas hoy día, que hay que decidir muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes saben que lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar los algoritmos de lenguaje, porque en el fondo lo que es la inteligencia artificial son algoritmos de lenguaje. El que ustedes elijan, el de OpenAI, el de Matra, el que ustedes quieran, ¿no? Llama 2, qué sé yo. Y lo que nosotros tenemos que usar son nuestras bases de datos, que Chile tiene muchas. Pero para usar las bases de datos tenemos que, hay un término que es en inglés, en español no tenemos todavía traducción, pero que es convertir esos datos en una base de datos de vectores, para que entonces los sistemas puedan predecir lo que yo quiero de eso. Nosotros hicimos un ejemplo con nuestro reglamento y ha funcionado fantástico, pero es una cosa de 300 artículos. Entonces, frente a tu pregunta, ¿es posible? Absolutamente. No solo es posible. Tan es posible que hoy día yo ya tengo en mi cámara discursos apoyados por chat, GTP la mayoría, pero también hay otros que se están utilizando. Y estamos acordando en los sistemas internos de que cada vez que se use en algún texto legislativo, programas de inteligencia artificial, le vamos a poner un sello que va a decir, para que todo el mundo sepa, porque ahí viene otro tema de la información, este texto fue corregido, ayudado o soportado por inteligencia artificial. Por lo tanto, a tus dos preguntas, sí y sí. Oh, muito obrigado. Realmente, a inteligência artificial permeia a sociedade no geral, mas aqui eu deixo também o comentário para Jesus Serro. Por favor, Jesus Serro, poderia comentar a respeito desta fala, né, então, do doutor Miguel Landeiros, por favor? Jesus Serro? Não lhe ouço. Yeah. So, do you hear me? Sim? Do you hear me? Okay, thank you. So, the position in Europe, okay, is it can be summary one is caution. Okay, we have to be cautious with that. Okay, so the last regulation on artificial intelligence that has been passed recently classified the different system by risk. So there are a classification of artificial intelligence, and it's already mentioned. One of the problems is the bias that can enter. Then second thing is the reliability of the text.
Third thing is the security. Okay, if you start drafting, imagine the last regulation of artificial intelligence is done by the artificial intelligence itself. So this could be a problem. Okay, if we realize that a part of the regulation of the artificial intelligence is done by the artificial intelligence. So there are problems of the security, not only because the artificial intelligence can influence that, is because if we use the artificial intelligence, we don't know where the data is transmitted, okay? And maybe we don't want, there are texts that cannot be published, not yet, because they are under discussion. And at least here in the European Parliament, we don't want to disclose this information, not yet. When we discuss about the regulation of search engine, Google, Microsoft, etc., there are regulations, and we don't want that these actors are aware of what will be pushed in the law, okay? We are discussing here about artificial intelligence, but we have different type of artificial intelligence. So artificial intelligence is not only ChatGPT, kind of, okay? So we have also system experts, okay? We have a lot in the European Parliament, internal system experts that are controlled in the internal data center. And then we are now playing with the learning machines, kind of ChatGPT, with local data sets, okay? Everything is local, because as I say, we don't want to disclose information. The problem we have is the poor results, because our data sets are very limited, okay? Then I have a word for everything that is language and translation, etc. So here in the European Parliament, we translate everything to 24 languages. We translate and we interpret to 24 languages. The results from ChatGPT, we use ChatGPT that has a very huge data set. The results for the normal languages, if they are normal languages, so for example, Spanish, French, English, Portuguese, Italian, Polish, these are the normal language. For the more used language are okay. But when you try to do that for other languages that they are less used, Maltese, Irish, the results are very, very poor. So you cannot, because here in the European Parliament, we are obliged to translate and interpret everything to the 24 languages, because all the members of all the countries have exactly the same right. But you cannot interpret things to good quality for the big countries and badly interpret things for the small countries. So we try to have a local solution, but okay, the local solution we have are not okay. But in summary, in the European Parliament, we already have a paper that instructs the staff how to use the artificial intelligence. We have to be cautious, is the first thing, and then we don't have to use the artificial intelligence kind of ChatGPT to translate or to draft law. So that is for the time being to be avoided. Muito obrigado, Jesus Serra. Obrigado. De fato, nós temos observado, né, que a inteligência artificial, tudo bem, elabora, né, então, a questão da lei, mas até que ponto, né, então, se, como disse, né, então, Miguel Landeiros, né, a questão ética que deve se envolver por conta disso, e também, né, como falaste aí, né, Jesus Serra, sobre os impactos que isso aí poderia trazer do ChatGPT, como isso poderia interferir, né, na feitura das leis. E agora vamos ouvir, né, então, o nosso querido Mark Studden, um prazer revê-lo nessa nossa jornada aqui da Legistec. Um grande abraço aí também. Good to see you, and thank you so much for the opportunity to be a part of this important discussion today. My company is focused on legislative drafting, and so we think about these challenges all the time, and we're experimenting with ChatGPT and other AI.
And I think to answer the question, I think, Miguel, you said is AI ready, prepared to draft laws? And I would say yes and no. And that yes, it certainly can draft laws, and we've tested it. It can take a simple resolution and you know, create a law. But does it do it well? No. Does it do it in a way that could hold up, that could actually execute a complex policy and turn that into law, get all of the correct references, address all of the right pieces of existing law and amend it properly and so forth? No, of course not. We're not anywhere, I think, near being able to do that, putting aside all of the ethical questions and whether we want to do that. But I think as everyone on this panel knows, the job of a drafter is a very, very difficult one and requires so much precision, so much deep knowledge of existing law, and not just a knowledge of law, but a knowledge of how to find the right law that you're attempting to amend. And that's years and years of experience that goes into that, and knowledge. Now, that's not to say AI cannot help, and it is helping now. We use it in various ways with our technologies to assist and make the process more efficient. We certainly have seen, you know, the most simple things of type ahead applications that can help speed things up. But I think, and we'll talk in a little bit about other applications that are assisted by AI to make the legislative process more efficient, more accurate, and more precise. But to answer the basic question of can AI draft laws, no, not now, and I hesitate to suggest when it could. It certainly can play a supporting role as it does today. Muito bem. Estamos bem aí essa questão, né? Então, novamente, né, o ChatGPT, né, nessa feitura, né, Mark Stanley. Mas vamos ver o comentário do Paulo Bacarin agora, por favor, diretamente do Brasil, né, da Câmara Municipal de São Paulo. Um abraço, Paulo. Um abraço, boa tarde a todos. Eu queria, rapidamente, para nós não nos delongarmos muito, queria agradecer o convite, cumprimentar todos os que participam nesse momento, e respondendo objetivamente, muito claramente à questão posta, eu entendo que a inteligência artificial pode vir a ser um instrumento de apoio do processo legislativo, de apoio à elaboração legislativa, mas não redigir leis em sua versão final. Eu não acredito nisso por uma razão que eu gostaria de deixar claro. A inteligência artificial, ela não entende as circunstâncias fáticas, os interesses da vida real que levam à elaboração de uma norma, enfim, de um regramento. Então, eu não acho que dá para confiar na inteligência artificial para a redação de um texto legal de uma maneira final. Não creio. A minha resposta é negativa, portanto. Não, perfeito. Até porque vai ter uma carreira nova aí no mercado, que será de revisar o que a inteligência artificial anda fazendo, né? Não é só buscar aquele produto acabado, né, que estaria, vamos dizer assim, não só na produção das leis, na redação final, mas em outros assuntos, né, que, porventura, o acadêmico possa até utilizar, né, como um auxílio, né? Mas muito obrigado, tá, pelas considerações. Vamos para a nossa segunda rodada agora. Priorizar a qualidade das leis e seu impacto social positivo está diretamente relacionado à legística, que é um ramo da ciência da legislação, que cuida também da redação da legislação. A legística tem a legística formal, a legística material e a legística organizativa. É interessante, né, pensar nisso. De fato, moldar uma estrutura da lei requer uma compreensão das técnicas legislativas, né? Ou seja, o que nós temos feito aqui no programa Interleges, uma iniciativa do Senado Federal do Brasil,
voltada à modernização e integração do processo legislativo, que introduziu inovações com a ferramenta SAPL, né? Ou seja, o Sistema de Automação do Processo Legislativo, que possibilita tais operações, como a articulação e compilação das leis, de forma inteligente até. O processo legislativo eletrônico está equipado para identificar redações idênticas nos textos das leis. Quer dizer, então, será que realmente consegue identificar essa identidade em várias leis, ou seja, pela indexação? Ou seria possível compilar disposições que estão espalhadas no universo da ordem jurídica? E a inteligência artificial é a pergunta que a gente faz, então, para o Mark Stoller, né? Seria capaz de comparar diferentes versões da mesma matéria legislativa e gerenciar emendas, Mark? O que lhes parece? I think the previous question I said yes and no. This one I'll say yes and yes. I think that, well, and first, before I dive into the answer, I want to compliment the work that Interlegis does in Brazil. It's really a tremendous organization, has such a great impact in bringing technology and enabling modernization throughout the country. And so I really thank you and admire your work for that. But back to the core question of what AI can do, I think it points again to the earlier question where I said it can provide a supporting role in the drafting process and a key role in moving, bringing more efficiency and greater accuracy to the process. We've had the honor to work with the US Congress for quite a number of years on a number of different projects. And one of the key projects that we've been working on has been an effort to help resolve a big problem for members and staff and the public, which is as legislation in the US gets bigger and bigger and gets more and more complex, where instead of 10-page pieces of legislation, now you have 500-page pieces of legislation, or 1,000, or when it's big budget appropriations bills, 5,000-page pieces of legislation, where it is going way beyond the technology, the previous technology that was in place, which I'm not sure how this will come through in translation, but the technology had been intern technology. The unpaid staffers who would be in a staff office and try to look at versions of bills as they came through. But the really difficult challenge has been with the big pieces of legislation as they move through the process of amending and changing alterations. It is very difficult to see what is changing in those large bills. And so we work with the House Clerk's Office on ideas that they've had and challenges that were put forth to them to come up with technology using natural language processing and other aspects of AI and other kinds of tools to be able to compare those versions and to use modern technology to create reports that would show differences between those versions as they move through the process. And so it can create reports that are quite granular in nature. I know a lot of comparative tools that have been available will show you direct changes, but when you take it to the legislative process, you have to go much deeper and think about how one section may be turned into a subsection, or a chapter may be turned into a title, or it may be moved from here all the way down there. And so we work with the clerk to develop tools using these modern technologies to be able to track all of that and to generate reports showing precisely what has happened. And then further, kind of following the question, been able to develop technology that allows you to see how changes and how amendments are affecting current law, and then specifically how amendments will look engrossed in the bill. So all of this is the kind of thing that I'm very excited about. How what we've done is great, but I think it can get a lot better with more and more sophisticated more and more sophisticated AI techniques that can be applied to this challenge. And it has a big impact. It's making members and staff be able to see much more clearly how the law is changing, what proposals really would do to the law. And it's not just members and staff, but eventually these kinds of tools will be released and made available to the public. So the public will, and those outside of
government will be able to see specifically what their members are proposing, how these things are changing through time. And I think that the transparency that can result will only do more to make our governments stronger and make them more democratic going forward. So these are very important things that technology and that AI specifically is going to be able to help us do more and more of and more effectively in the future. So I hope that's helpful and answers the question you're looking for. Obrigado, Marcos. Realmente, né? Então essa postura, né, que nós devemos ter diante da inteligência artificial e principalmente lidar com os riscos e os perigos, né, como bem colocou. E daí para tratar esse rebatimento aí, eu passo a palavra para o Jesus Cerro, por favor. Gracias. Thanks. I will switch to English. So, in fact, we have a program in the European Parliament to capture a lot of. No, Sim. I will switch. I have to deactivate the. Okay. Ok. Okay. Muito bem. É verdade, né? Mas assim, quem colocou o comentário também. So, the thing is that in the European Parliament, we have a program that try to capture all the information for each document. We use XML techniques, so documents are captured in XML, and we store all the life of the document. So we don't apply artificial intelligence techniques, but we are intelligent to capture all the information, all the needed information, in order to have the exact history of a bill from the beginning to the end, including the appliance of the amendment, the vote of the amendment, the changes done during drafting, verification, translation, etc., etc. So we have an entire history of the document. We call it real track changes, because for us, it's not a changes of word, it's changes mean to track the changes. So we really track all the changes that apply to a bill. And then we have a kind of intelligent tools, but I am more for expert systems that real learning matching tool that we apply this technique in order to show the correct information to the correct profile. We have different profiles with after, and then we display information for each user. Thanks, Jesus Cerro. É interessante, né, observar que a inteligência artificial pode trazer erros, né? Então, é evidente, mas assim, até mesmo o Miguel Landeiro deixou um comentário, poderia até falar sobre isso, né, Miguel? Mira, nosotros hemos seguido el camino de Brasil hace muchos años atrás, con quien tenemos muy buenas relaciones de cooperación. Como somos más pequeños, es más fácil. Como no tenemos el problema de las grandes potencias de que todo es seguridad nacional, la legislación nacional no es seguridad nacional, entonces eso ayuda mucho. Pero lo digo la verdad. Y la gracia es que hablamos todos en este país el mismo idioma, entonces eso también, a pesar de que hay Mapudungun en mi lenguaje, pero no es lengua oficial. Yo quiero decir que el camino de Interlex de Brasil, nosotros lo hicimos hace muchos años atrás, muchos con el Senado, es un proyecto Cámara-Senado, donde hacemos el seguimiento de las leyes. Nuestro problema es otro. A diferencia de lo que nos contaba Mark, en Estados Unidos, hace un par de años atrás, empezaron a compilar la legislación federal, efectivamente, conozco el proyecto, y todo resulta bien hasta que algo llega al Pleno
y entonces presentan enmiendas en papel. Y cuando presentan enmiendas en papel, a los 500 artículos que Mark nos señalaba de algunas leyes, le ponen 1000 enmiendas. Y viene la Comisión de Procedimientos, a quien la tuve en Chile hace unos días atrás, y empiezan a tratar de arreglar el camello, que era un caballo, que después pasó a dromedario, y ahora es un camello, porque son tantas las enmiendas que pueden cambiar el asunto que al final termina cualquier cosa. Y eso pasa en muchos países, no solo en Estados Unidos. Nuestro problema es otro. Nuestro problema es que, como tenemos tanta legislación, es necesario aplicaciones, porque lo mío ya es digital desde 1811 a la fecha. Es decir, mira, voy a compartir un minuto la pantalla, solamente para que vean algo. Esto fue lo que ocurrió ayer en mi cámara, y esto que está aquí es eso que ustedes ven, es texto, es seguimiento de enmiendas y texto. Eso es automático, solo tiene una... Este es el texto legal vigente que aparece desde los sistemas legislativos del Congreso. El texto aprobado por la moción, por el proyecto de ley, y el texto que sale de la comisión respectiva. Cuando se trata del Senado, no tengo ningún proyecto acá. Y después hay unas cosas muchísimo más interesantes, que son las minutas de votaciones, cómo votamos esto, que también se genera automáticamente y hay todo un sistema, no los quiero aburrir. Se los muestro única y exclusivamente porque mi problema no es que mi gente sepa cuál es mi ley, porque todo es público. Ustedes buscan Ley Chile y pueden buscar las leyes desde 1811 hasta 2023. El problema es otro. El problema es cuando yo hago un texto legal o voy a proponer un texto legal, y nos ha pasado y por eso lo cuento, yo necesito tener todas las referencias que mi base de datos legislativa me dice que están vigentes, lo que nosotros llamamos el ciclo de vida de una ley o el ciclo de vida de un artículo. A veces una sola parte, un solo capítulo de la ley está vigente y otros no. Y estamos usando aplicaciones de inteligencia artificial o de base o de visualización de datos, de Big Data, como ustedes quieran llamarle, porque al final ese es el cuento, desde hace mucho tiempo. Si lo que nosotros estamos tratando de optimizar los tiempos en que ello ocurre y hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que eso sea lo suficientemente veraz para que nadie dude. Y una sola cosa más. ¿Saben qué? La carrera la tenemos perdida, porque cuando se abren las fuentes abiertas de los algoritmos de inteligencia artificial por distintas empresas, básicamente voy a poner una, Llama 2, de Matra, ¿no es cierto?, del consorcio Matra, pero hay otras, está Cloud, son de pagos. Las fuentes abiertas tienen una ventaja, que hay miles de desarrolladores en el mundo que ya están haciendo lo que nosotros estamos pensando hacer. Y les voy a poner un ejemplo. Busquen en la página una aplicación que se llama Lex. Lex lo que hace es que les produce textos legales, contratos. Es una aplicación que está abierta a cualquiera. Ustedes se inscriben y les va a redactar un contrato. Los que son abogados lo deben encontrar maravilloso. Entonces creo que partimos tarde. No partimos tarde, al revés. Creo que el desarrollo de las aplicaciones basados en inteligencia artificial o con soporte de inteligencia artificial va a ser mucho más rápido de que nosotros podemos reaccionar. Bueno, los parlamentos siempre reaccionamos tarde, pero en esta vez, por lo menos el mío, ya ha dado algunos pasos hace un año atrás, antes que en enero saliera ChatGPT 3.0, nosotros ya estábamos trabajando porque sabíamos, ya nos habían indicado, nosotros hacemos un evento que se llama Congreso del Futuro, que lo hace el Senado, la Cámara y el Gobierno de Chile. Y el año 2021 lo hicimos sobre inteligencia artificial, pero para todo, ¿no es cierto? No solo legislativo, medicina, qué sé yo. Y ahí nos dimos cuenta el problema que se nos venía encima. Hoy día la ola ya llegó, ya está sobre nosotros. Estamos, ¿no es cierto?, con un pequeño salvavidas aquí en el cuello, tratando de no ahogarnos y salir adelante. Eso, Luiz. Não, muito obrigado, Miguel. Realmente, né, aquilo que se trata do programa Interleges, né, e que vem trazer essa ferramenta, que em outra oportunidade eu vou demonstrar como funciona, principalmente nas leis orgânicas municipais, aquelas que são aprimoradas, e desde 1990, muitas câmaras municipais sequer ousaram revisar
e outras tantas conseguiram, claro, evoluir por conta da Constituição Federal, nossa, do Brasil, que são 129 emendas constitucionais de 1988, com 6 de revisão, quer dizer, então, uma Constituição que nós chamamos de periódico, né? Então, vive mudando aí com pelo menos 4, 5 emendas por ano, né? Então, e muitas delas, o que acontece, né? Uma emenda vem alterar outra emenda, que vem alterar outra emenda, como da Previdência Social aqui no Brasil. É um caso emblemático, né? Mas que chama a atenção. Bom, eu passo agora para o Paulo Baccarin, por favor, uma cidade maior que nós temos no país, né? Muito obrigado, Paulo. Olá, boa tarde. Uma cidade-país, né? Nós temos uma cidade-país. Um dos problemas que eu sempre digo aqui em São Paulo é que nós temos um tamanho de país, um orçamento de país e competências legislativas de município. Essa é a nossa briga eterna aqui. Enfim, mas objetivamente respondendo, para não me alongar muito, aí sim, nesse tipo de questão, eu acredito na inteligência artificial. Quando se trata, eu acho que sim, a resposta sim, a inteligência artificial pode ser um instrumento eficaz para comparar textos legais e apontar semelhanças. Eu acredito nisso. Mas eu acredito na inteligência artificial como um elemento facilitador dessa aglutinação de temas, ver se está repetido, ver o que tem sobre o mesmo tema, fazer essa comparação de textos que já estão em vigor. Ou seja, esse trabalho mais braçal, eu acho que a inteligência artificial pode ser eficaz, pode ser interessante, sim. Eu acho que sim. A resposta minha, nesse caso, é assim. Eu não confio, repito nela, acho que eu vou falar isso o tempo todo. Eu não confio nela para criar a legislação. Alto lá, assim, para criar, para inovar, eu tenho medo, eu tenho receio. Eu tenho receio. Agora, esse trabalho de pegar um banco de dados gigantesco de legislação e falar, olha, sobre o assunto transporte, você tem tantas legislações e é isso aqui, e ela fazer uma comparação, etc., eu acredito que ela dê conta, sim. Eu acho que vai ser útil, vai ser eficaz. Acho que já podemos contar com isso. Mas pegando essa linha aí do próprio amigo aí, Paulo Baccarin, né, que imagine, né, São Paulo com milhões de ruas e todas, para cada rua uma lei, né? Quer dizer, ou um decreto do prefeito. E aí eu fico até a imaginar, né, de ruas que lá, 50 anos atrás, tinham um nome e agora tem outro nome, muda de nome. Quer dizer, é uma coisa assim bem esdrúxula, né? Porque aquela pessoa que tem um imóvel, uma empresa, há 50 anos atrás era o endereço, aí os vereadores, né, então mudam o endereço, mas sem pensar naquilo que poderia ser lá na frente algo muito pior, né? Até mesmo para a segurança jurídica. É interessante isso. Mas vamos lá para a nossa terceira rodada. Olha, só para te dar um exemplo, uma das vezes a gente já fez algumas consolidações de leis aqui, né, e tinha uma lei Sim. que proibia, ela inovou ao proibir que você cruzasse a Avenida Paulista a cavalo, né? E ela estava em vigor até alguns anos, até uma década atrás. Você não podia cruzar a Avenida Paulista a cavalo. As ruas que cruzam a Paulista era proibido cruzar a cavalo. Estamos enfrentando uma crise em nosso cenário jurídico, com impressionantes 14 milhões de leis que nós temos no Brasil. Aproximadamente equivale a uma para cada 30 cidadãos brasileiros, né? Essa enxurrada de legislação parece não ter fim. É evidente que leis de 30, 40 anos atrás foram continuamente revisadas, como disse o Baccarin, também consolidadas, especialmente aquelas relacionadas ao meio ambiente, normas
sociais, de saúde, por exemplo. No entanto, os legisladores parecem mais focados em ajustar o que já existe do que inovar ou simplificar leis relacionadas. Dado isso, existe um caminho significativo à frente. Muito bem. Eu pergunto para o Dr. Miguel Landeiros, né? Em termos de usar ferramentas de IA para alcançar, seria a solução viável na consolidação jurídica, até porque o Bacarinha já deu uma parla, né, sobre isso. Mas vamos lá, continuando o nosso debate, Miguel Landeiros, o que lhes parece da consolidação? Los países que somos, ¿no es cierto?, del régimen legal europeo, tenemos mucho en la compilación. Hemos compilado por todas nuestras vidas proyectos de ley. Lo que sucede, como bien hablaba Luis Fernando, es que frente a la falta de ideas, los parlamentarios empiezan a modificar una determinada ley una y otra vez y otra vez. En mi país pasa algo similar. Hoy día es con dos temas. Migración, que nosotros nunca habíamos tenido un problema de migración. Ustedes comprenderán que tenemos una cordillera inmensa llena de hielo y un desierto feroz en el norte. Entonces, migrar a Chile no, era una cosa muy difícil. Hoy día hay mucha gente que migra a Chile por distintas razones y lo hace a veces hasta a pie cruzando el desierto. Para nosotros era como una cosa del norte, de otros países. No teníamos el problema de la migración. Y como ahora lo tenemos, empezamos a desempolvar todas las leyes antiguas. Hay muchas leyes antiguas porque los países sudamericanos, la mayoría, somos de tradición de legislaciones permanentes. Claro, lo que dice Pablo del caballo cruzando la Avenida Paulista no se puede cruzar en auto y se va a cruzar en caballo. Ni una posibilidad, ninguna de las dos. Entonces, yo entiendo, hay cosas de los códigos penales de nuestros países que quedaron muy obsoletos porque ha cambiado el tipo de delictual. Uno de los problemas de los países, de todos, es el problema de la seguridad. ¿No es cierto? Será el tema de la tenencia de armas, la determinación de más delitos, la cantidad de personas que tenemos en las cárceles, y todo eso crea una frondosa legislación. Yo creo a la inversa. Yo creo que programas de inteligencia artificial que ayuden a elaborar proyectos de ley, al menos, no digo textos finales de ley, pero proyectos de ley, lo que va a suceder es que va a masificar aún más la cantidad de proyectos. Y además, tenemos un problema que es más nuestro, no es el de Brasil, y es que cada persona está, como hay una dispersión de los grupos políticos, lo que no ocurre en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que tampoco ocurre tanto en Brasil, porque ustedes tienen un sistema donde hay dos polos fuertes y después hay un grupo intermedio de parlamentarios que se van con el grupo ganador para tener, ¿no es cierto?, los recursos federales a sus respectivas localidades. Entonces, ustedes siempre mantienen ciertas mayorías en el Congreso para el gobierno de turno. Esos mismos parlamentarios que estuvieron con Bolsonaro la vez pasada, hoy día están con Lula. No digo los del Partido del Trabajo, ni digo del partido del presidente Bolsonaro, sino que estoy diciendo un grupo intermedio que la gente de Brasil conoce bien cómo funciona el sistema. En el caso nuestro es distinto porque tenemos una demasiada, desafortunadamente, dispersión con muchos candidatos que le hablan al nicho, que le hablan a ese electorado pequeño, y ellos cada uno hacen una ley que trata de beneficiar a ese sector. Entonces me lleno de proyectos de ley, pero afortunadamente no todos están viendo digamos, el término de la función. Sí estamos modificando muchas leyes penales, estamos aumentando muchas leyes penales, y es tanto que a veces no alcanzamos a publicar una ley cuando ya la están modificando nuevamente. Entonces tenemos que decir, no te puedo dejar ingresar el proyecto hasta que no se publique la ley, dame ese plazo, por lo menos. Y como es una legislación express muy rápida, se cometen muchos errores. Y eso es por eso que miramos básicamente a aplicaciones de inteligencia artificial para eso, no para la reacción final, ¿no es cierto?, sino que más bien para la transcripción de textos y para saber qué es lo que estamos haciendo para tratar de evitar errores. Bom, enfim, comentando a questão, eu acho que consolidar leis, o trabalho final,
embora você não leve, consolidar leis, não leve a uma alteração, a uma inovação legislativa, o consolidar leis, embora não, veja, não haja essa interação, essa inovação legislativa, é um trabalho que tem sutilezas de contexto e de palavras que eu não confiaria na inteligência artificial para dar palavra final. Eu confiaria nela para aglutinar a legislação. Então, eu acho que, repito, a inteligência artificial teria um papel auxiliar bastante interessante para nos ajudar, uma vez colocada essa legislação num banco de dados, para ela nos ajudar a separar a legislação por temas. Eu acho que seria interessante. Mas, para consolidar em si textos, eu acho que não seria adequado. Porque, repito, embora não haja uma consolidação, uma inovação legislativa, consolidar textos de lei, e a gente já participou, já fez aqui algumas 2, 3 consolidações aqui em São Paulo, é um trabalho que tem sutilezas de contexto e de palavras, que eu acho que a inteligência artificial não é capaz de dar conta. Então, essa é a minha opinião sobre consolidação. Thank you so much, Paulo, for your considerations. While Luis Fernando is trying to resolve the issues with his computer, I will assume the moderation. So, Mark, any thoughts on this? How can AI tools help consolidate legal norms in the US and other countries that you have worked with? Yeah, I think, it's been well said that AI and tools that stem from AI certainly can be helpful in doing search and helping with consolidation, helping humans consolidate laws. And we do some things that we've applied to the work that the U.S. House Law Revision Council does today to update the U.S. Code. And so I think we'll see technologies and tools get better and better at that. And I hope it is to aid human beings in that process of doing it. I think to the first part of the question, though, of sort of how can AI help legislators and legislative bodies do a better job of addressing the bigger issues and not focusing on the small things, I'm afraid not. That's a human problem. That's a question of politics and policy and voters demanding what they should be getting from their representatives, and to work on the substantive challenge that we have today, rather than the small things that most legislatures tend to focus on. It has always been so, and then there will be times when there will be kind of epic moments of big change, and legislatures will come together to do something. I think that will always be, and I hope it's always a human issue, and one that people need to take care of, and not robots. So I'll leave it at that. You just remember me about the panel we had here in Brasilia that you participated. You, Wade, and a few colleagues here from Brazil. Yeah. One of the questions was about if legislative drafting was either science or an art, which is of central element here. Because if we understand that we are talking about an art, that okay, you have to feel the political momentum in the House, you need to understand the situation, the society, you need to be creative, as many of you said. It's essentially a human activity. So it's not a repetitive task that you can do using ChatGPT-4 or any other tools that we have available today. So just a few thoughts on that. Jesus, yeah. Would you like to comment on this question as well? I have a comment, an idea. So in Europe, in Europe, we are working differently. So because all the countries has to be agree, etc. So the plan of the legislation is well respected in advance. So we plan for 4 years. It's almost always is respect. So they know in advance what is the planning on the legislation. And in this sense, we can imagine to use artificial intelligence in order to determine what are the laws we have to work to draft this planning. So what are the laws that we have to review? We call it amending acts.
so amending the bills. And in this sense, we can detect inconsistencies, things that are not complete, or things that are very old and not are useful. And then we can imagine that the artificial intelligence say, look, this regulation draft in 89 now is not consistent, and you have to review it and plan that in advance. But it's different because here in the Europe, things are planned very well in advance, and the politics are, so the political party, they have less power than in a normal country like in Spain, in Chile, in whatever isolated country. Thank you so much, Jesus, for your comments. Mark, I got the impression that you wanted to speak something when no? Okay. So I'll bring to our next question, which will also be the last one. Just 1 second. So comparative law studies focused on the OECD member countries showed that the core principles of legislative drafting revolve around the structure and the systematic arrangement of legislation, the guiding criteria for its wording and language, and aspects related to the law's effectiveness. Moreover, some drafting guidelines even set rules about the length and specific provisions. Jesus, in your opinion, how can we structure the spatial distribution of provisions for transitioning to XML without making it too robotic in the legal text? So that I already explained in my presentation. So that we have is a system expert, where the expert define the rules. Okay. I have an example with the old test in ChatGPT. In our legislation, it's very important to differentiate between the word shall and should. Okay, so people, I don't know if the translation is correct, but it's shall and should. So the thing is that the rule is to force to use should, but artificial intelligence, ChatGPT, tend to use shall. Okay, and these are things that happens. Okay, so we try to collect these rules in a system expert that check and analyze and already propose legislation, but it's with the rules that are not coming from a learning machine, is coming from rules specified by experts. And we do that, all this in XML, we structure the information and we automatically generate certain parts of the legislation, but it's coming from rules. We have also quality checks that verify, for example, that the reference from laws to laws are correct, and we establish URL and links, etc. So, but this is done in, let's say, not artificial intelligence as you imagine in ChatGPT, is based on defined rules in a centralized system. Thank you so much, Jesus. Mark, any thoughts on this? Yeah, just quickly, we like Jesus work in the XML world with our primary tools in XML legislative drafting editor, and we chose that technology because of its precision, because of its ability to enforce the rules of hierarchy in legislation, and to be able to take a drafting manual that a jurisdiction may have and to really build it into the editor so that you can always be correct by construction. You can always have your references be correct and so forth. And that's one of the great things about XML. No, it's not AI, it is structure, and which is vital to the legislative process. But when you are in XML and when you have your information as well described and tagged in an open standard way, and we work with the Komentoso standard, it does greater search, enables greater use, smart use of AI, both now and in the future. And so I think it's vitally important to have your laws in that kind of structure. Now, it's hard to get them there, particularly if you have legacy systems that are dealing with PDFs or other file formats. You have to go through difficult conversion processes, and often expensive. But if you can
be building your laws and working in a data structure from the beginning, the payoff throughout, both in be able to enforce the rules of your drafting, and then also to enable better search, better use of AI, can be very, very great going forward. Thank you so much, Mark, for your considerations. Well, Miguel, would you like to share your thoughts on this topic as well? Sí, yo creo que a todos se les olvida un poco la historia, porque nosotros trabajamos con hipertexto, ¿no es cierto? XML, marcadores, desde finales de los años 90. Les recuerdo que en los 60, finales de los 60, cuando pasó la computación, todo partió por hipertexto. Primero GLM, hay una norma ISO del año 86 sobre hipertexto. Entonces, ¿sabes y además lo crea IBM. Entonces, ¿sabes lo que me produce a mí a veces estas conversaciones? Es como que es un mundo un poquito surreal, porque las empresas, IBM en su época, hoy día OpenAI o Google con Nivard, o Matra con el Llama 2, o la que quieran ponerle usted el nombre que quiera, hizo lo mismo hace 30 años atrás. Entonces, cuando ustedes me hablan de hipertexto, yo estuvimos en la Universidad de Bolonia cuando todos los italianos esparcían por el mundo hipertexto. Jesús, hago lo mismo todos los días, uso hipertexto para 1000 cosas. Si lo que nos pasa hoy día es que lo que hace ChatGPT no es que vaya a cambiar la forma en cómo trabajamos. Obviamente que hay supervisión humana porque estamos a 500 años de una máquina que piense por nosotros. Ojo, que el día que la máquina piense por nosotros van a estar las máquinas aquí y no vamos a estar nosotros de seguro. Entonces, lo que me sucede es, yo entiendo, cada país del mundo y grupos como la Unión Europea tienen reglas que son muy estrictas porque además es muy diverso su mundo. Pero los países que somos más pequeños, que no tenemos este problema, que somos más rápidos en hacer las cosas, estamos pensando, no en 10 años, estamos pensando en lo que se viene en 20 años, porque va a ser tan rápido, Jesús, la revolución, que yo te voy a ver cambiando todas tus bases de datos, de hipertexto a bases de datos de vectores en 10 años, y te lo puedo apostar hoy día y tal vez antes, porque el mundo va para allá, y va a ir para allá porque la necesidad de ¿sabes qué? Es que no es la necesidad de los políticos, es la necesidad de los ciudadanos, porque hoy día los ciudadanos están usando aplicaciones de inteligencia artificial para sacarse una foto como si estuvieran vestidos, no sé, de jeque árabe, para hacer presentaciones como la que yo hice en Gamma, y de Gamma hay Gamma, Canva, te puedo inventar. Mira, si tú te metes en internet, hay más de 500 aplicaciones para distintas cosas. Y esto nunca se olvide, porque es hipertexto igual, si la diferencia es que los LLM son cuestiones conceptuales del lenguaje. Y yo entiendo el problema de Jesús. Mi madre es croata, tengo la suerte de hablar croata. Te aseguro que no hay ninguna aplicación hecha en croata que te pueda ayudar para hacer traducciones simultáneas. Sí lo hay en español, en inglés, en francés, en portugués. De hecho, los amigos brasileños no lo cuentan porque ellos son muy poco dados a mostrar lo que hacen, pero tienen un ejército de ingenieros haciendo sus propias API, sus propias aplicaciones, sus propios contenidos, justamente porque el gran problema que tienen son que las bibliotecas de la mayoría están en los idiomas más hablados. Probablemente los chinos deben tener una cantidad de aplicaciones que no podemos conocer. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Creo que esto es un proceso más, que no va a cambiar básicamente, es decir, el lenguaje va a seguir siendo el tema, es decir, vamos a conectarnos por el lenguaje, no va a haber una máquina que hable por nosotros, pero sí es importante cuando se aplican elementos de inteligencia artificial que sepamos la fuente, de dónde se saca la información, que ChatGPT no te lo dice, ¿ah? Y ese es el tema, no es si lo van a usar o no. Te cuento, mis parlamentarios hoy día lo están usando, por eso estamos creando una norma para que diga, mire, si su discurso lo hizo con ChatGPT o con el que fuere, dígalo. No es pecado, no es pecado. Lo acepto, pero dígalo para que todo el mundo sepamos que lo que usted está haciendo puede tener, ojo, puede incluso tener una cosa muy importante, puede tener violación. Nosotros tenemos una ley sobre derechos de autor, pero puede tener una violación de derechos de autor. Es decir, saca los poemas de Neruda y lo pone en un poquito cambiado, y lo pone en el
en su speech, en su discurso. Y lo que queremos saber es de dónde lo sacó. En el fondo creo que ese es el gran tema y no si las aplicaciones van a entrar o no. Yo sé que los europeos siempre se resisten, pero al final terminan siendo pioneros en todo. Muchas gracias, Miguel. Thank you so much for your response. I see Luis Fernando is back with us. Luis Fernando, I posed the fourth question for the colleagues. We're just missing Paulo Baccarin's response, so please feel free to proceed from there. Thank you so much. Muito obrigado aí, a inteligência afetou aqui o computador de uma tal forma que... mas estamos lá, né? Por favor, Paulo Baccarin, nos diga a respeito... Gente, pois não? Continue. Pode continuar. Tá? Não, meus amigos, meus caros amigos, a pergunta é: como podemos estruturar a distribuição espacial de dispositivos para a transição para o XML sem torná-lo muito robótico? Queridos amigos, eu sou um advogado dos anos 80. Eu consigo operar consigo operar com segurança um Atari, de maneira foi longe. River Raid, sou campeão aí até hoje. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho o menor conhecimento técnico para responder a questão. Vou ser muito claro e muito franco. Eu não sei o que está sendo perguntado. Eu não entendo. Desculpe aí, então, porque realmente essa linguagem XML, nesse mundo robótico aí e tal, quer dizer, é algo que só para os especialistas mesmo, né? Então, eu sou advogado. Não, eu também, né? Eu sou da causa jurídica e assim, é que eu já ouvi falar disso, né? Então, mas isso colocado, né, então, dessa forma, a gente entende legal. Mas vamos para últimas considerações finais aqui, para que o próprio Paulo Baccarin seja aí o responsável. As leis, muitas vezes, carregam a marca de seus legisladores. Quer dizer, então, aquela questão do que não se obedece ao princípio da impessoalidade, né? Normalmente, nós temos visto o prefeito fulano de tal, da cidade tal, quer dizer, então, leva essa marca, né? Às vezes, até como a Lei Candir, né? E assim por diante. Dado o extenso volume da legislação, há uma clara necessidade de refinamento. Com tal abundância de regulamentos, como podemos garantir que não haja redundância ao redigir nova legislação? A inteligência artificial pode ajudar nesse esforço ou ainda estamos longe dessa capacidade? Me perdoe aí ser repetitivo, mas a intenção que foi dada nessa pergunta, nessa questão, foi para que pudéssemos entender melhor como é realizado o trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, que seria um hub, né, então, para outras câmaras, tá, Paulo? Foi nesse sentido. Pois não. Eu acho que essa questão ela já se conecta com uma anterior que nós já fizemos, nós já respondemos aqui sobre consolidação, né? Então, por uma questão até de coerência, a minha resposta vai no mesmo sentido lá quanto à consolidação. Eu creio que, para evitar as redundâncias, a gente pode se valer da legislação, da inteligência artificial, tal qual na consolidação, né? Ao fazer uma lei, a gente pode evitar uma redundância utilizando a inteligência artificial naquele mesmo sentido que falávamos de utilizar a inteligência artificial para a consolidação, ou seja, trabalhando com macrotemas. Agora, confiar na inteligência artificial pura e simplesmente para, querida inteligência artificial, evite a redundância nesse assunto, nesse projeto de lei. Temos alguma coisa? Eu acho que não é. Repito, eu não acredito na inteligência artificial para a redação final de textos. Eu acredito nela como facilitador para
a gente melhorar a nossa produção legislativa. Aqui na Câmara Municipal, a gente tem uma coisa que chama Portal da Legislação Paulistana, e que nós estamos trabalhando, nós temos procuradores 24 horas trabalhando nisso, nós vamos atualizando a legislação, nós pegamos a legislação desde de 98, de 1988 para cá, e estamos atualizando, uma parte atualiza de 88 para cá, a outra parte atualiza a legislação mais antiga ainda. De maneira que quando você acessa esse portal, você consegue saber se aquele inciso, se aquele parágrafo de determinada lei está em vigor ou foi alterado. Ou ainda se foi alterado por alguma ação direta de inconstitucionalidade. Então, só que esse é um trabalho que nós estamos fazendo e é muito humano ainda. A gente usa muito pouco a inteligência artificial nesse sentido. A gente usa muito mais como aglutinador para aglutinar temas, para aglutinar assuntos, do que para realmente pegar a legislação e fazer esse cruzamento e fazer essa consolidação. Ou seja, o que nós temos hoje é uma consolidação em São Paulo online, né? O portal da legislação paulistana nos dá uma consolidação online. Todos os dias nós estamos trabalhando nele, porque é um oceano de legislação, né? Então, nós estamos trabalhando nisso. A gente espera que outros municípios, outras capitais, pelo menos, se inspirem nesse... Nós criamos um setor aqui na Procuradoria, um setor, assim como temos o setor de contencioso judicial, temos um setor para cuidar da consolidação legislativa, né? E a gente vem fazendo esse trabalho dia após dia. Mas é um trabalho que a gente faz com pessoas, com seres humanos mesmo, com seres humanos. Mas sempre assim, tentando utilizar instrumentos digitais no sentido de facilitar uma aglutinação, mas sem prescindir do trabalho humano, como se fosse o trabalho humano fino, aquele trabalho fino, aquela lapidação é feita por humanos. Então, eu acho que respondendo, né, a questão, para elaborar uma legislação sem redundância, a inteligência artificial pode ajudar num primeiro momento, mas sem prescindir de um trabalho, porque eu tenho aqui um setor também de elaboração legislativa. Quando os parlamentares precisam, a gente tem um setor de elaboração legislativa. Então, esse setor que consolida leis com o meu setor de elaboração legislativa trabalham muito unidos, mas a gente se vale dos arquivos digitais como apoio, mas não como substituição humana. Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem como. A atividade legislativa é uma atividade muito humana, A política é uma atividade humana. A inteligência artificial não vai conseguir fazer política, porque essa é uma atividade da polis grega. Exato. Não, muito obrigado. Isso aí esclareceu direitinho. O São Paulo, né, tem aí, acho que outro dia eu estava pesquisando, mais de 27 mil, né, então, leis, né, quer dizer, para os paulistanos, né, quer dizer, e de outra forma, né, claro, a inteligência artificial, como é que vai daqui a 1 ano, 2 anos, onde a política vai imperar e vai mudar aquilo que já passou, né? Então, é algo assim nesse sentido. Muito obrigado, Paulo. Eu deixo um comentário assim, bem objetivo, né? Então, para o Miguel Landeiros, né? Que tem aí seus minutinhos aí, tá, Miguel Landeiros? Sí, voy a decir algunas cosas. Primero, yo también soy abogado, no soy, y de los años 70, así que soy más viejo que todos ustedes. Y lo segundo es que, desafortunadamente, mi segunda carrera es ingeniería civil, así que soy abogado e ingeniero, así que ustedes se entenderán que la mezcla es mala. Y soy un robot, así que esto es todo lo que están haciendo de inteligencia artificial.
Pero decir algo, mire, lo que pasa es que quiero poner un ejemplo muy simple para que ustedes entiendan que una cosa es hacer las cosas manual y otra es apoyada por inteligencia artificial, a raíz de un ejemplo que nosotros hacíamos en los trabajos que estamos haciendo en el proyecto Caminar, que no está utilizado por los parlamentarios todavía, sino que es solamente experimental. Esto es del español, así que espero que la traducción para Mark, Jesús entiendo que algo entiende español, así que no, porque he escuchado el acento. Pero, por ejemplo, cuando yo hago una búsqueda de textos similares, yo puedo decir a un texto, colocar, ¿no es cierto?, busca lo que sea futuro. Y los textos sin inteligencia artificial van a darme todo donde aparezca la palabra futuro. Porque no tiene los buscadores normales en las plataformas de las bases de hipertexto, como las que comentábamos antes, no tiene un algoritmo que permita hacer una diferenciación y por lo tanto va a buscar la palabra futuro. Tú le puedes poner 1 a futuro y va a buscar 1 para colocarlo en términos de manera que uno se entienda. Lo que hacen las aplicaciones de inteligencia artificial es, para decirlo en simple, es que las bases de datos la convierte en vectores, en números. Entonces, cuando yo busco la palabra futuro, estoy buscando un vector. Pero la gracia que tiene es que no solo te va a buscar la palabra futuro, sino que todo que implique futuro. Si, por ejemplo, tú has dicho en 2 o 3 años más, eso, te lo estoy diciendo algo que lo hemos probado nosotros, también te lo trae como futuro. ¿Por qué? Porque es una cosa que va a pasar adelante. Yo no estoy diciendo, y lo he dicho en todas partes, que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a la política. Jamás. En el pantallazo que mostré, soy muy claro. La propia aplicación de Gamma me dijo, no va a reemplazar a los políticos. No lo hice yo, lo hizo Gamma, así lo hizo la inteligencia artificial. Además me quedo sin trabajo si reemplazan a los... Así que no estoy proponiendo eso. Lo que estoy diciendo es que permite tener resultados donde la política va a tener que elegir, porque hay un viejo dicho, no recuerdo dónde viene, pero los técnicos proponemos, los políticos deciden. Es decir, siempre la responsabilidad final va a ser del político que decida. Pero cuando tú tienes dos textos y uno es muy enredado, y si el texto que te da por inteligencia artificial tú lo puedes mejorar, yo he visto eso, lo he visto que se mejora. Estoy hablando del español, pero entiendo que en inglés funciona también muy bien, en francés funciona muy bien, y en portugués entiendo que en Brasil se los he visto a ustedes, así que no estoy inventando, también lo hace muy bien en los proyectos que ustedes tienen, en el caso de la Cámara de Diputados, los proyectos Ulises, que te predice un texto, te ayuda con la redacción de un texto, haciendo las cosas como se dicen, en español, ¿no es cierto?, sujeto, verbo, predicado. Y lo hace bastante bien, y por lo tanto se entiende por mucha gente. Nosotros estamos en una cruzada de lenguaje fácil en Chile, porque la gente pueda entender lo que se está diciendo, y entiendo que es una cruzada que hay en varios países. Entonces, la cuestión es sí, va a ayudar, no va a reemplazar a los políticos, jamás. ¿Va a ayudar a buscar la coordinación mejor de texto? Sí. ¿Va a ayudar a darle al autor o después a quien decida las opciones de saber qué está vigente, qué no está vigente, cuáles son las posibilidades que tiene? Lo va a hacer. Pero la decisión final, el voto final, siempre va a ser de los parlamentarios. Yo entiendo que en el caso de Jesús, ellos tienen otras complicaciones. El Parlamento Europeo tiene otras complicaciones idiomáticas, de forma de cómo... mire, hay un dicho en Chile, depende por dónde uno se suba al caballo, es como lo monta. Así que el que se sube por la izquierda lo va a montar de una manera, el que se sube por la derecha, hablando de caballos que tanto les gusta a los brasileños. Y por lo tanto creo que lo que viene es una revolución que es más rápida de la que estamos pensando nosotros. Eso es, Luis Fernando, mis comentarios finales. Muito obrigado, Miguel. E já que foi citado Jesus, né, então, vai para o seu comentário, Jesus, por favor. Short. To be short. So maybe this is my last intervention. So I want to thank a lot. Não estou entendendo. So to thank, no, it's okay. To thank the interpreters, okay? Sim, okay. They don't have to be scared
because we need interpreters to train the artificial intelligence. So don't be scared. So thanks a lot. I am not against the artificial intelligence. I think it's a very good tool, a support. The only thing is we have to use that in a controlled way. So I have a question to Miguel. Because that we promote is to use to implement internal artificial intelligence, including internal, we deploy internal learning machines, kind of ChatGPT with our local data set. But I don't know if it is in Chile, they plan to use global artificial intelligence, or they also plan to have local tools, artificial intelligence tool, in order to do the different support to the legislation. Ok. It's a question for you. Muito obrigado. Mark Studer, por favor, só para a gente encerrar essa rodada e para a gente ir para as considerações finais, rapidinho. Sure, I'll keep it very brief. I think we've covered this topic very well, thinking about, of course, AI can and is being used to find redundancies in laws. We have built some engines that score similarity between existing laws or proposed laws and so forth. That's happening now. I think the big challenge is to think about governments other than our big governments we work with, those who are smaller, who have their laws stored in PDFs or in formats that don't lend themselves to, being able to really search through them very well, or to break them apart, to parse them and so forth. And so many jurisdictions, they consolidate their laws with a piece of paper piled up on another piece of paper and another piece of paper. And that's pretty hard to apply AI to that. But, over time, we hope that will change, and we'll be able to move more governments to a more modern footing that will allow much more efficient and more transparent governing. But certainly AI can be helpful in finding redundancies, particularly if there are two laws proposed to govern how horses can go down a certain boulevard or not go down a boulevard. You'll want to find that out right away. So anyway, those are my quick thoughts on that, and look forward to the next section. Muito obrigado, Mark. Agora, para o nosso check-out, né? Então, vamos, por 1 minuto, as considerações de cada um. Vamos começar pelo Paulo Baccarin, em 1 minuto para dar uma resumada nisso. Pois não. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um prazer participar desse debate. Para mim, foi muito esclarecedor e espero que a gente continue trocando ideias aí com outros colegas de outros parlamentos. O que eu tenho como consideração final? A inteligência artificial está aí, ela é um fato, né? Não adianta a gente querer fingir que ela não existe, né? Eu acho que ela pode se tornar, ela é e pode se tornar, pode melhorar para se tornar uma utilidade, para se tornar um instrumento muito eficaz, muito bem-vindo para a gente legislar, para a gente trabalhar nos parlamentos, tanto com a consolidação de leis, quanto com a produção de leis, evitando redundâncias, evitando sobretextos, evitando, como se diz, legislações repetidas, e por aí vai. Então, eu vejo que a minha consideração final é essa: a inteligência artificial está aí, vamos trabalhar com ela, não vamos nos omitir. Nós, nos parlamentos, não podemos nos omitir frente a essa realidade. E eu acho que elas têm tudo para se tornar um instrumento de muito auxílio, muito precioso, um auxílio muito precioso para a gente consolidar leis e para a gente produzir legislações novas. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Baccarin. Sempre oportuna a sua presença aqui da Legistec, nesses debates, né? E contamos contigo em próximas. Jesus Serra, 1 minuto aí para suas considerações, por favor. Yeah, so I will end as I start.
So artificial intelligence, so we have to be cautious and we have to control. It's the only thing. It's a good tool, as a good support tool, but we have to see how to control that. We have the security, reliability, the bias, the data protection, the copyright, different aspects that we have to check. And for that, we have to control how we use the artificial intelligence. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Mark Stoller, por favor. I would certainly agree with Jesus that AI is something that needs to be controlled always by humans, and we need to be able to have transparency when AI is being used in a public-facing way. But I also know that this is a subject we will keep talking about and keep working on for quite a long time and into the future. And I'm so glad that Busolatec is here to help us address these issues. There are really no other forums like this where we can all get together on a regular basis and address these kinds of really important topics for legislatures around the world. So I thank you to Busolatec. Thank you, Luis, for your great work, despite the fact the robots tried to keep you from doing your work to keep our panel going. So thank you very much, and thank you to the interpreters. Great. Por favor, Landeiros, para dar encerramento com chave de ouro. No, con llave de oro, nada. Muchas gracias, Luis Fernando. Ustedes tienen un pecado, los brasileños, y es que nosotros los copiamos a ustedes. Así que todo lo que yo digo viene de Brasil. Hoy día han desconocido todo lo que hacen sus técnicos, sus ingenieros y los directores generales de ambas cámaras. Solo agradecer a Luis por darme la oportunidad de tratar de evangelizar en las nuevas prácticas que vienen. Yo no creo, todos los parlamentos son distintos, el de nosotros es más pequeño, es más fácil de hacer las cosas, tenemos una regulación de decenios para implementar modernizaciones, hay un cambio permanente, los diputados son muy jóvenes y por lo tanto siempre hay esa voluntad de cambio. Y entiendo que lo que nos pasa a nosotros no necesariamente les tiene que pasar a ustedes. Y además, nosotros tenemos una ventaja comparativa con muchos. Todo nuestro sistema es digital. Es decir, hoy día en Chile, en la Cámara al menos, todavía queda una cosita en el Senado, no se puede usar papel. Y bien, como decía Mark, cuando tú tienes que transcribir un PDF de nuevo o leer un PDF de nuevo, es casi imposible hacerlo si no tienes la versión digital. Nosotros somos afortunados, somos un parlamento muy afortunado porque tomamos estas decisiones en los años 2000, a principios de los 2000, de marcar con XML, de ser digitales, completamente digitales, y fue por una cosa de ahorro de papel, porque el 20% del presupuesto se gastaba en papel, es decir, se votaba en realidad. Y además por un tema ecológico, porque cada papel significaba árboles que se cortaban. Y entonces se tomó esa decisión y hoy día somos capaces de hacer muchas cosas. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a solucionar todos los problemas. Los problemas los tenemos que solucionar los humanos. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir los ojos porque esto va a avanzar muy rápido, demasiado rápido, porque hay fuentes abiertas, entonces hay muchos desarrolladores y mientras nosotros estamos hablando, ellos están creando y pensando. Así que muchas gracias una vez más, Luis, gracias a los intérpretes. He tratado de hablar mi mejor español y no mi chileno, que si no, no entenderían nada. Así que les agradezco verdaderamente el tiempo. Y con Mark ya nos veremos en los Estados Unidos. Muito obrigado, agradeço a participação de todos, a Legistec por ter colocado aí à disposição, né, todo o aparato, também aos intérpretes que tão fielmente cumpriram as suas missões. Gente, felicidades a todos e um abraço aqui desde Genebra para vocês.